Bom dia, amigo. Estamos juntos mais uma vez, buscando na palavra de Deus a direção para o nosso viver, a condução para a nossa vida, para a nossa caminhada. Quero, nesse momento, desejar um feliz aniversário para os que hoje completam mais um ano de vida. Que o dia de hoje seja muito feliz, mas que o seu futuro seja marcado pela presença, pela paz e pela direção de Deus. A todos, dois convites a esses momentos de reflexão e a estarem conosco hoje à noite em nosso culto de oração a partir das 19 horas. Estaremos juntos compartilhando uns com os outros nossas expectativas, nossas necessidades, orando uns pelos outros e aprendendo da palavra de Deus. Você é nosso convidado especial hoje a partir das 7 horas da noite. Quero agora convidá-lo para juntos meditarmos na palavra de Deus. Vamos àquilo que Deus tem para nos falar nesse instante. Tem sido muito interessante aprender um pouco esta semana a respeito da salvação em Cristo Jesus e quero continuar tocando nesse assunto, trazendo a você algumas palavras do próprio Senhor Jesus neste momento. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11, versículos de 28 a 30, nós lemos: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Há diferentes formas pelas quais a palavra de Deus nos fala sobre a proposta de salvação em Cristo Jesus. Certa vez o próprio Jesus usou a imagem do novo nascimento para falar sobre isso e comentamos sobre isso na última segunda-feira. Outras vezes encontramos nas Escrituras a mensagem de que conhecer a Jesus é experimentar a salvação. Salvação das nossas culpas, salvação da escravidão do pecado, salvação da condenação do pecado. Nesse texto que lemos, Jesus fala da experiência com ele como sendo comparada ao experimentar alívio, tranquilidade e paz diante das aflições, dificuldades e sobrecargas da nossa existência. Jesus se dirige àqueles que o ouviam e diz que se eles estão cansados e sobrecarregados, é possível encontrar nele alívio. Se eles carregavam sobre seus ombros alguns fardos, seria possível depositar esse fardo aos pés de Jesus Cristo e ser aliviados desse peso. É interessante que descobrimos nas Escrituras que carregamos ao longo de nossa vida alguns pesos, sim. Talvez o principal deles seja justamente o peso dos nossos pecados. Somos todos falhos, cometemos erros, e os erros trazem sobre nossos ombros o peso da culpa. Os nossos erros trazem sobre nossos ombros o peso da condenação, uma vez que o salário do pecado é a morte, como a própria palavra de Deus nos afirma. Muitas vezes os pecados trazem sobre nossos ombros a dor do remorso, a dor de percebermos que temos ferido outras pessoas, que temos magoado outras pessoas, a tristeza de saber que perdemos oportunidades na vida, no passado, a dor de perceber que algumas coisas poderiam ter sido feitas de forma diferente, poderíamos ter vivido experiências muito melhores, mais produtivas, e poderíamos hoje colher frutos diferentes daqueles que temos colhido. Jesus quer nos aliviar do peso do pecado, e para isso ele morreu na cruz, tomando sobre si os nossos pecados. É isso que a Bíblia nos ensina. Significa dizer que ao recorrermos ao Senhor Jesus, nós podemos lhe entregar os nossos pecados e ele nos liberta desse fardo e desse peso. Quando a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, é para nos lembrar que todo o peso de nosso pecado é tirado de sobre nossos ombros, porque ele levou sobre si na cruz esta condenação. Na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo diz que ele rasgou o escrito da dívida que era contra nós. Nossa culpa foi anulada, foi cancelada. Mas quando Jesus nos convida a ir até Ele quando estamos cansados, talvez possamos pensar em outros fardos que carregamos sobre nossos ombros, não apenas o fardo do pecado, mas também o fardo do medo, da insegurança em relação ao futuro, da incerteza em relação ao amanhã, da grande angústia em relação à morte.
E é interessante perceber que Jesus Cristo tira de sobre nossos ombros também todo esse fardo e todo esse peso. Porque podemos lançar sobre Ele nossas ansiedades do dia de hoje, porque Ele tem cuidado de nós. Aprendemos com Ele a não andar ansiosos em relação ao dia de amanhã, exatamente porque Deus cuida de nós e o próprio Jesus ensina sobre isso no Sermão do Monte. Aprendemos com Ele que podemos estar descansados em relação à eternidade, porque quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. E experimentar a dura e cruel realidade da morte passa a significar para nós a transição para a vida eterna em Cristo Jesus. Quando Cristo nos convida, ainda que estejamos cansados de carregar o fardo do medo, da angústia e da ansiedade, Ele diz que nós podemos depositar aos seus pés também este fardo e Ele nos trará alívio. Jesus quer também nos libertar de um outro fardo, que é justamente o fardo da dor, do sofrimento e das frustrações. A verdade é que nós estamos muitas vezes cansados de esperar nos outros e ser decepcionados. Estamos cansados muitas vezes de depender das circunstâncias para experimentar paz e descobrir que as circunstâncias nem sempre trazem bonança. Jesus quer nos propor algo diferente. Ele quer que descansemos dessas frustrações e dores, passando a depositar nossa confiança e nossas expectativas nele, porque Ele jamais decepciona. Ele nunca falha. Ele jamais nos frustra, mas Ele nos completa. É por isso que Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vos dou como o mundo a dá. Baseados nessa paz, entendemos por que Ele propõe: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Podemos experimentar paz em Cristo Jesus porque nele vivemos a convicção e a certeza de que, ainda que as circunstâncias sejam adversas, nele existe paz. Jesus nos convida a levar até Ele os fardos que nos deixam cansados e sobrecarregados: o pecado, o medo, as frustrações. E Ele, em cumprimento à sua promessa, nos traz alívio. É isso que quero lhe propor na manhã de hoje. Vamos orar. Pai querido, é maravilhoso sabermos que Jesus Cristo pode levar os fardos que temos carregados sobre nossos ombros. Como é bom entregar todo o nosso pecado e saber que somos libertos da culpa. Entregar todos os nossos medos e ansiedades e saber que Cristo nos traz alívio. Entregar também todas as nossas angústias quanto ao presente ou ao futuro e saber que em Cristo temos paz. Que cada um que nos assiste neste instante experimente esta paz. Amém.